Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estamos aqui com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário, por ser autora da trilogia O Sol Negro. Tudo bem, Maria? Como vai? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Hoje é um assunto muito legal. Então vamos nessa, Cris. É verdade. O assunto hoje é o enigma da flor de lis, que aliás eu adoro, né? Maria, a flor de lis, tal qual outros símbolos presentes por todo mundo antigo, eles representam a magia do número 3 ou da Trindade. Será que você consegue aí explicar uma coisa tão profunda em alguns minutos, Maria? Vai se exigir demais de você, mas enfim. É difícil. Didática, né? Difícil falar pouco. Às vezes eu fico agoniado nesse programa curtinho para falar. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso de uma hora. Eu não sei falar pouco, meu Deus do céu, mas tem que treinar. Então é o seguinte, a flor de lis, ela representa várias coisas. Então a simbologia dela é baseada na geometria sagrada, a origem da flor de lis. É desde os tempos da Atlântida, depois repassado aos seus descendentes, que eram chamados arianos, né? Ou depois chamados de indo-arianos. E ela significa, sim, a magia do número 3, porque seria a interseção de dois círculos com o centro que houvesse capiças ao meio e ainda mais um em cima. Então a geometria sagrada, até dentro daquela flor da vida, que está presente na China, está presente no Egito, né? Eu acho que você viu, Cris, numa das colunas, no templo de Ábidos, no Egito, onde tem até a deusa Hathor, que a Cris gosta bastante, né? Lá você tem a flor da vida, e se você pegar uma unidade da flor da vida, em um módulo você desenha a flor de lis. Então, digamos que a flor de lis são os bits, né, dentro do holograma que representa a flor da vida. E essa interseção de dois círculos em um círculo central significa exatamente o poder do 3, que é a realidade que você vê. A realidade que você vê, ela é uma cocriação. Nesta suposta dimensão onde nós estamos e densidade, o que nós vemos é uma cocriação. Então, 1 mais o 1 é 3. E essa simbologia chamada de tríptica, né, ou trindade, você encontra pela arquitetura de todos os grandes monumentos, desde os tempos antes dos tempos oficiais, na época do Neolítico, né, no Antigo Egito, onde você encontra 3 portais, um maior ao centro, 2 menores nas laterais, sempre se mantém, até nas pinturas onde tem desenhos trípticos, você encontra sempre maior ao centro e 2 menores equilibrados na lateral. Esse segredo, né, a Cris viu muito isso em várias visitas no Egito, esses 3 portais, você tem isso no mundo inteiro. Por que a representação do sistema tríptico, que é a questão da flor de lis? É uma representação onde ao centro é onde está o teu poder, a tua divindade, porque você é o criador dessa cocriação do centro. Então, 2 universos colidem, o terceiro é o que é onde você vê a realidade. Você criou isso, né? Então, ao mesmo tempo, tem a ver também com a Taurus. Então, se você olha a flor de lis, eu sempre falo da estrutura da Taurus, depois eu vou colocar esse filmezinho, eu vou, né, discutir com vocês, você vai ver exatamente uma circulação à direita, uma circulação à esquerda. A Taurus tem esse movimento, e no centro dela, que a Taurus é a forma como a energia se movimenta no universo, existe a coluna do estado neutro, a neutralidade. É por isso também que na Cabala você tem 2 colunas, que são polaridade positiva, polaridade negativa, ou feminino e masculino, e ao centro você tem o estado da neutralidade, considerado um estado onde está centrado o amor, onde estão centrados qualidades, digamos, mais equilibradas, né?
Por isso se fala tanto de ir ao centro, encontrar o seu ponto central, encontrar o seu equilíbrio dessa forma. Estou projetando aqui para vocês uma imagem que é do Priorado do Sião. É exatamente a Flor de Lis, com uma imagem estilizada, que ficou famoso, né, o Priorado do Sião, principalmente através dos livros do Dan Brown, o Código da Vinci, onde salientou o Priorado do Sião, e que mais ou menos em 1957 é que ele foi criado ou recriado com o contexto em que o livro mostra em si. Então, essa é uma das imagens que se coloca a Flor de Lis, e o contexto do Priorado do Sião é um outro que a gente pode discutir mais tarde, mas o que vale aqui a pena falar é que os druidas tinham a árvore sagrada, aquela árvore que era dos nórdicos, que eu chamei de Yggdrasil no programa anterior, a árvore da vida dos nórdicos. Os druidas, posteriormente, chamaram ela de Shamrock, a árvore sagrada, que era o formato de um trevo da sorte. Então, a imagem do trevo da sorte está ligada exatamente com esse mesmo desenho, que é o desenho da Flor de Lis, que eu estou projetando aqui de novo para vocês, para ficar mais claro, né? Por outro lado, a Flor de Lis virou aquela flor merovingia que eles colocavam depois, posteriormente, na forma de abelhinhas douradas, né? E a abelha sempre foi pensada em cima do formato da Flor de Lis, né? Outra coisa também interessante era os chifres de Odin, que era outro desenho parecendo uma triqueta, que está aparecendo na imagem para vocês. A triqueta, que também é um símbolo nórdico, também da trindade, também tríptico, né? Com esse mesmo conceito. A própria suástica, ela foi feita com 2 runas Eiwas, que estão cruzadas. Então o pessoal fala assim, a suástica é a roda sânscrita que está no budismo, que está invertida. Na verdade, não. A suástica foi criada como um símbolo solar, mas um símbolo de proteção, com 2 runas Eiwas. Elas são sobrepostas uma sobre a outra, e Eiwas gira para lá. Então, a rotação da suástica é dessa forma, segue a runa Eiwas, né? E assim vai, vários símbolos solares sempre, tanto na Itália, antiga, Roma, Sicília, todos eles sempre com essa simbologia tríptica, né? E por aí vamos. O símbolo nórdico, Valute, até chamado chifres de Odin, são baseados no número 9. E em um dos primeiros programas Desperto, né, da nossa nova série, As Pílulas dos Despertos, nós mostramos, dentro da geometria universal e cósmica, como 9 é um número totalmente ligado à construção do mundo das formas. O que esses símbolos têm a ver com a Flor de Lis? Exato, tem tudo a ver, porque são derivações. Então, assim, você encontra sempre o 3, depois o 6 e o 9. Então, lembra que eu falei do bits, né? Os bits. Então, ela é um bit dentro da flor da vida. E, da mesma forma, você vai multiplicando bits a mais, né? Então, aí vira bit and bits, né? Que são a mais quando você passa para o 6 e para o 9. Quando você constrói a flor da vida com esses bits, você tem a torus, né, universal funcionando. Então, a torus matematicamente é regida pelo 3, 6 e 9. Eu vou colocar aqui o vídeo da torus para vocês entenderem.
Interessantíssimo, né, Maria? Muito interessante. Bem, Maria, defina melhor o que é a flor de lis e de onde se originou essa simbologia. Beleza, vou falar curtinho, rapidinho. Então vamos lá. Originalmente, como eu falei, ela veio da Atlântida, depois foi passada para os indo-arianos, arianos que depois se tornaram indo-arianos, né? Então, ela é representada na Grécia Antiga como o tridente de Poseidon, né? Como um dos deuses mais importantes ali. Depois, a flor de lis foi um símbolo associado à monarquia francesa, muito depois, particularmente com o rei da França, a história dos merovingios, que entrou aí em ação, né, que foram chamados os descendentes do sangue real, do sangreal, como eles falavam, sangue real, que eram os descendentes, que conta no Código da Vinci, né, que eram os descendentes de Jesus através dos filhos, né, com Maria Madalena. Essa é uma história interessante, e o que eu chamo de história inventada, né? Mas, de qualquer forma, interessante, daí que não se usava esse símbolo, ficou muito forte, tanto a águia napoleônica, como o símbolo merovingio, que era o símbolo ou da abelha, que representava também a flor de lis, a posterior, ou no início, a própria flor de lis, que era colocada até na coroa dos reis merovingios, que eles deixavam o cabelinho comprido, era bonitinho, né? Cabelinho comprido, aquela coroa dourada com o símbolo da flor de lis em cima. Interessantemente, igualzinho a povos maias e astecas, né? Que interessante, que nunca se conheceram, né? Então, interessante. A palavra lis, de fato, é um galicismo, né? Que significa lírio ou íris, mas também pode ser uma contração de Louis, né, que era o rei da França, Luís, mas eu fico mais com o conceito do lírio divino, que era um conceito do Antigo Egito. Então, a flor de lis foi mais ou menos uma ideia em cima da flor do lírio sagrado do Egito, que foi transformado, junto com uma matemática sagrada, na simbologia da flor de lis. Então, é tudo assim uma coisa que evolui e se transforma, aproveitado sempre do conhecimento do passado. Depois virou esse símbolo, que eu vou colocar aqui de novo, mas nós estamos mais ou menos no meio dele, eu e a Cris, do Priorado do Sião, mais ou menos em 1957, quando se oficializou, digamos, a criação do Priorado do Sião, e também tem o seu registro nas antigas tábuas sumérias e em várias gravuras e esculturas sumérias, onde a flor de lis aparece constantemente junto a coisas que eu chamaria de fontes de energia, como a própria fonte de energia vril, que era o termo vril-ya da antiga Suméria, que era utilizado. E também é considerado como podendo ser até a glândula pineal e os chifres de Ammon, né? Uma representação da glândula pineal com os chifres de Ammon ao redor, como nós falamos no programa anterior, Cris, eu disse que tinha a ver, que a representação da flor de lis pode ser exatamente o centro, a glândula pineal, o olho que tudo vê, e os dois chifres de Ammon nas suas laterais. É isso aí. Interessantíssimo, né, pessoal? A afirmação da linhagem na herança de Jesus de Nazaré, através do seu casamento e filhos com Maria Madalena, de onde então saiu a saga do sangue real dos reis merovígios? Isso aí é história ou história? Na minha opinião, é uma história muito bem contada. Então, os reis merovingios queriam dizer, de alguma forma, que eles eram nobres. O interessante é dizer que eles se mataram o tempo todo entre suas diversas famílias, né? De amor de Cristo, eles não tinham, de fato, se tivessem o seu sangue real. Né? Então, assim, é uma história inventada, a própria história da Maria Madalena, os filhos de Maria Madalena. Tudo isso, para mim, faz parte de uma história. Toda a história de Jesus tem muito de história, porque foi um mito astroteológico, baseado em Mitra, baseado no mito de Osíris, né, e o seu nascimento divino em 25 de dezembro, baseado em Mitra, como eu falei. Então, quem foi Jesus? Foi alguém, com certeza um homem sábio, com certeza foi alguém que fez diferença,
alguém que tinha uma boa intenção, sem dúvida nenhuma, que falou coisas lindas, que se encontram no budismo, que se encontram no mitraísmo, que se encontram em outras filosofias esotéricas, até taoísmo. Você vê em suas falas coisas lindíssimas. Não duvido que ele tivesse poderes considerados, então, em épocas sobrenaturais, já que ele foi treinado no Egito, dentro das pirâmides pelos sacerdotes, recebeu conhecimento de magia dos fenícios, era um ser, sem dúvida nenhuma, altamente desenvolvido. Agora, muito do que se fala dele, né, foi alterado. Esse tipo de ser desenvolvido assim, dentro de algumas filosofias que a gente conhece hoje, na teoria, tudo é teoria, tá? Tudo é teoria. Ele não teria se casado. Então, eu acredito que a história de Maria Madalena e os filhos de Jesus tenha sido uma adulteração, como a questão da rosa, do cálice sagrado, são adulterações de outras filosofias e religiões que foram levadas dentro da construção do mito de Jesus, que foi escrito a partir do século III, né? Que você teve, então, digamos, uma consolidação da briga, né? Esse é apócrifo, esse não é. Depois juntaram um texto que disseram, não, esse é o que vale, né? Do jeito que eles queriam contar. Então, obviamente, depois, alguns reis que queriam mostrar uma linhagem real, já católicos, podem ter inventado toda essa história da linhagem, do sangue real, que para justificar o seu direito a apoderar-se do resto. Então isso começou mais ou menos em 450 depois de Cristo, e até o ano 800 eles foram expandindo territórios, os merovingios, pela Europa, e isso acabou mais ou menos em 870, mais ou menos por aí, quando enfim eles foram derrotados por outros reinos, até visigodos e godos, que são os nórdicos em geral. Então, isso é uma história que eu acho que eu não considero, né? Então, aqui está a abelha merovingia, que eu estou colocando ela aqui, junto com o desenho que mostra a flor de lis dos Bourbon, juntamente com a abelha. Então, o desenho da abelha, aquela abelhazinha, que a gente até viu naquele filme O Destino de Júpiter, que eu e você fizemos uma resenha aonde a Júpiter, né, ela recebe, então, a informação de que ela era um ser, né, digamos, com direito à terra e da família dos Abraxas, que eram de Júpiter, que tinham poder sobre a terra, porque ela, então, era da família do sangue real, que era representado pelas abelhas, e ela tinha o poder sobre as abelhas, ela comandava as abelhas. Isso tudo são representações para dizer e apossar-se de uma coisa que é sabedoria. Toda vez que surge algo sábio, algum sábio, conhecimentos profundos, como é o caso, né, da Taurus, que nós acabamos de projetar para vocês, alguém vai lá, eu chamo de os espertos, tomam conta daquilo, tiram a informação verdadeira, se apossam daquilo, dizem que aquilo é meu, me pertence, e inventam uma história para dizer que isso é meu e isso é bom. Isso é política, né? É óbvio, né? Isso me cheira uma politicagem. Bom, aliás, religião, do meu ponto de vista, é o maior exagero espiritual do ser humano. Mas, enfim, né? Nós precisamos desmistificar para que esse conhecimento venha à tona e que você aí que nos assiste reflita, para que você possa sair desse torpor, né, existencial que a humanidade se encontra nesse momento. E eu tenho certeza, Maria, que a mudança de conceitos vai ser coisa de poucas pessoas, mas sempre foi poucas pessoas que mudaram o mundo. Sem dúvida. Acho que tem mais do que poucas pessoas hoje. A gente tem encontrado cada vez mais pessoas abertas ao conhecimento. Então, tem ainda o pessoal que não quer saber, você começa a falar de uma história como essa, dói o cérebro, estudar sobre os merovingios, buscar a fonte isso também original, para nos paradigmas da pessoa, porque você está falando de um conceito já totalmente concretizado, né? Isso. E então, quando você fala sobre todos esses assuntos,
você barra em preconceitos dogmáticos. Eu diria assim, independente da religião, eu posso te garantir. Sim, no final ninguém tem a verdade. Por exemplo, a questão de Jesus. Ninguém tem a verdade. Eu não vou assumir de forma nenhuma que a Bíblia está certa, né? Que a Bíblia foi uma manipulação enorme de informação. Tem coisa legal, tem, mas ela foi criada para manipular e dominar, né? Então, não leva em consideração. Também, eu tenho que pensar com a minha cabeça, buscar informações que estão difíceis de serem encontradas. Essa questão merovíngia, do sangue real, descendentes de Jesus e Maria Madalena, é uma questão que foi fortemente defendida por grupos que tinham interesses, né? E você vê que até está dentro de muitos grupos de poder hoje em dia, diga-se de passagem. Ela é, na minha opinião, sem sentido, mas foi usada. Então o que acontece? Toda informação é usada. E usada enquanto o homem, novamente eu caio no mesmo lugar, Cris, enquanto o homem não tiver um coração puro. E aqueles que não conhecem, não têm informação porque não querem, porque a informação, ela existe. Mesmo que difícil de ser encontrada, a informação existe. Então, aqueles que têm coração puro e quiserem encontrar aquilo que está mais próximo da verdade, eles vão encontrar. Mas para isso necessita esforço. Não é ligando a televisão, no canal das novelas, do futebol, que você vai encontrar essa informação. Né? Verdade. Até porque todo esse tipo de informação liberta a dor. Liberta a dor, né? Então, pessoal, gratidão, Maria, sempre uma honra estar contigo. E, pessoal, são 3 milhões de acesso. Tenho certeza que você está curtindo muito, tem recebido muitos elogios pelo programa junto com a Maria Pereira aí, com essa parceria nossa aí, para trazer realmente essa semente aí. Se você não despertar agora, uma hora você vai despertar. E afinal de contas, você tem toda a eternidade. Tem direito de estar onde está, do jeito que quiser. Cada um que faça aquilo que sentir melhor. Esse é o caminho, né? Cada um acha o seu. E eu queria deixar um recadinho, pessoal. Quem gostou dos nossos vídeos e não está inscrito, eu estou escrevendo aí para vocês, no Kron TV. Então é KROON TV no YouTube. Se inscreva, dá um like aqui no nosso vídeo e também se inscreva no meu canal, onde também posto. Chama-se O Sol Negro 11, tudo junto, minúsculo. Tá escrevendo aí para vocês. Dá um like no meu vídeo e se inscreve no nosso canal. É isso aí, pessoal. Vem com a gente. É uma honra estar contigo. Isso aí. Maria, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão, gratidão. Até o próximo Despertos, pessoal. É isso aí. Um abração. Tchau, tchau.